Dia de decisão para o Botafogo no Mundial de Clubes e Atlético de Madrid e Botafogo. Esse jogo pode garantir mais um brasileiro nas oitavas de finais da competição. E eu vou trazer os preparativos dessa partida para vocês aqui nesse vídeo, nesse corte de vídeo. Provável escalação do Botafogo, os preparativos em geral e o comentário da mídia esportiva sobre essa partidaça, você não pode perder. Antes de tudo, já te peço, se inscreve no canal. Sou o Fabrício do Fabrício na área, trago informações dos times mais importantes do Brasil e estou fazendo a cobertura dos times que estão no Mundial. Crédito do vídeo a Sport TV, fechamento Sport TV, vai estar aqui na descrição e bora ver os preparativos para essa partida. Agora a gente vai falar do Botafogo, que vai viver um momento amanhã que pode ser da glória e pode ser de muito perigo também contra o Atlético de Madrid. O André Galindo traz as informações. E aí, fechamento, tudo massa, subindo 144 degraus, com um objetivo, mostrar na imagem do Flávio Henrique, para o fechamento, um cenário amplo desse estádio raiz da Copa do Mundo de Clubes, Rose Bowl, estádio do Tetra da Seleção em 94 e estádio da vitória inesquecível do campeão da América, 1-0 sobre o campeão da Europa, Botafogo 1-0 sobre o PSG. Alguns jogadores, no chamado D-1, que é como a FIFA chama, a véspera do jogo, vieram ao Rose Bowl e falaram sobre esse duelo contra o time de Madrid. A gente sabe que vai ser um jogo bem difícil contra uma grande equipe, mas a gente está bem concentrado, a gente trabalhou bastante, é o jogo da nossa vida. A gente vem falando que não adianta de nada a gente ter feito 2 grandes jogos se a gente não cumprir nosso papel nesse, então esse se torna o mais difícil, o mais importante. A gente está muito unido, a gente está muito focado, como eu falei, a gente sabe da qualidade da equipe deles, mas a gente sabe da nossa também. A gente entra para fazer um grande jogo e sair com o principal objetivo, que é a classificação. Mas a gente jogador também tranquilo. Nosso ambiente está bem leve em relação à empolgação. Desde quando acabou o jogo do PSG, a gente sabe que o nosso grupo é um grupo muito difícil. Então a gente já se preparou muito para isso. Então a vitória, claro que você fica feliz, fica contente, mas a gente sabe que a gente precisa do jogo de amanhã, fazer um grande jogo para a gente poder estar no mata-mata. Um jogo muito difícil. Amanhã é para a gente chegar ainda não no topo, né? Mas para passar alguma parte difícil da montanha. Então é igual o Marlon Freitas falou lá no vestiário, ele foi muito feliz. Então Botafogo é para aquele que crê. Então a gente está acreditando muito nessa classificação, isso que é o mais importante. Os jogadores estão trabalhando muito forte, o Mister também está todo mundo só pensando nessa classificação, que é muito importante para a gente. E depois de uma atuação como foi a da quinta-feira, com aquela escalação que funcionou diante do PSG, o Renato Paiva deve repetir a equipe, ou seja, John no gol, na lateral direita, Vitinho na esquerda, Alex Telles, Barbosa e Jair formando a dupla de zaga, e aí uma trinca de volantes, de marcadores no meio de campo, que foi a novidade diante do PSG, com a entrada de Alain ao lado de Gregory e do capitão Marlon Freitas. Savarino, camisa 10, criador, Arthur, camisa 7 de um lado e à frente o Igor Jesus, artilheiro do Botafogo na temporada e também artilheiro do Botafogo na Copa de Clubes com 2 gols. Amigos, então tomem nota, o aquecimento do Sport TV começa um tiquinho antes, mas a bola rola às 4 horas da tarde, hora oficial de Brasília, meio-dia, hora local, aqui no Rose Bowl, Atlético de Madrid e Botafogo, Botafogo e Atlético de Madrid, no verão do Hemisfério Norte. E fica a nossa torcida pelo Alvinegro. Eu volto com vocês. E esse Botafogo, hein, Dena? Cara, eu gostei da atitude do Botafogo nessa Copa do Mundo, porque existe uma narrativa de humildade dentro do vestiário, de entender que às vezes é importante você ter esse comprometimento que o maestro falou aqui, sem bola. A gente falou de uma evolução tática e física, né? O Botafogo está mostrando nessa Copa do Mundo que eles também sabem jogar sem bola. Quando o Galindo traz ali a prévia, né, maestro, do time, é o mesmo time que venceu o PSG. Então a estratégia deve ser a mesma, né? De ser um time reativo, né? Eu não sei se vai ser tão reativo como foi contra o PSG. Acho que tem possibilidade, inclusive, de jogar um pouco mais solto ofensivamente. Mas a pegada é aquela. O que jogou o Alan, o que jogou o Gregory, principalmente, naquele setor de meio campo que a gente sabe. O Marlon nem precisa porque ele é o homem que dirige um pouco aquele meio campo. Eu acho que é por isso que ele está mantendo. Principalmente porque o Arthur voltou a jogar aquela bola que a gente viu jogar no Bragantino e jogar no Palmeiras. O Igor Jesus recuperando a forma, né, de que ele jogou e que levou, inclusive, para a seleção brasileira. Acho que amanhã vai ser um jogo diferente daquele que foi com o PSG, com o Botafogo jogando um pouco mais solto. Pode até que seja um jogo reativo, mas não tão reativo como foi contra o PSG. Esperar, sabe, desse Botafogo para esse jogo contra o Atlético?
primeiramente, pés no chão, né? Porque o Botafogo teve uma das maiores vitórias da sua história. E tem um grande adversário. Eu brinco muito com os meus amigos que o Atlético de Madrid é o Palmeiras, mesmo estilo. O treinador há muito tempo, o time que pega muito, é um time com estilo bem sul-americano. Eu acho que vai ter um estilo meio Libertadores esse jogo. Eu acho que o Botafogo vai se soltar um pouquinho mais, mas ele tem que ter muito cuidado. Porque ele subiu o sarrafo dele mesmo, né? A régua subiu e o Botafogo ele tem que tentar fazer, no mínimo, é loucura falar isso, mas no mínimo um jogo igual que ele fez contra o Paris. Rizek, o Botafogo, será que vai ter esse mesmo comportamento que eles tiveram contra o PSG, de fechar a casinha e jogar por uma bola? Que deu certo contra o PSG. Ô, Dena, se tiver, não tem jogo, né? Que o Atlético do Simeone não passa do meio campo, como é que faz? E aí? E é o treinador mais bem pago do mundo, para jogar sempre do meio campo para trás, o Simeone. Eu vi muita gente criticando o Botafogo porque jogou na defesa, porque fez linha de 5, linha de 6. Quando o Mourinho fazia isso, estacionou um ônibus, era exaltado o Mourinho na Europa, maravilhoso. O Renato Paiva fez o que tinha que fazer. Ele sabe que o PSG é uma força ofensiva, é um futebol exuberante. O Atlético tentou fazer isso com um elenco bilionário, e o Simeone é acostumado a esse tipo de jogo. Então, se amanhã o Renato Paiva fizer a mesma coisa e o Botafogo empatar ou vencer, parabéns, Renato Paiva, parabéns, Botafogo. Isso aqui é uma competição. Você tem que derrotar o seu adversário. A melhor estratégia que você puder ver para o seu time e aplicar e ela dar certo, você sai vencedor. Cara, o Botafogo, assim, as pessoas parecem que estão em outro planeta. O Botafogo derrotou o Paris Saint-Germain, cara. Assim, um time que foi exaltado por todo mundo de melhor futebol, o mais vencedor, e ganhou sem dar uma porrada, sem catimbar, sem ficar só na retranca o tempo inteiro. O Savarino perdeu uma chance de cabeça que era 2-0. O John não teve que fazer nenhum milagre. O John não fez nenhum milagre. Então, assim, se o Botafogo fizer a mesma coisa contra o Atlético de Madrid, parabéns, Renato Paiva, cara. Não, e insisto nisso. O Atlético tentou se defender contra o PSG. Tentou. De um jeito muito mais radical que o Botafogo, porque nem passou do meio campo, levou 4 gols. O Botafogo se defendeu melhor e ainda levou mais perigo do que o Simeone com um elenco bilionário. Então, assim, eu critico muito. Botou a cavalaria inteira no segundo tempo. A postura do Simeone contra o PSG e elogio muito a do Botafogo. Mas nesse caso desse jogo, assim, do Atlético de Madrid, eu vi entrevistas dos atletas do Atlético de Madrid reclamando que estava doendo a unha de tanto calor. A intensidade foi baixíssima. E o Atlético de Madrid é um time que tem intensidade, é um time que marca. Mas tava calor pros dois, né? E foi 4-0. Tava calor pros dois, mas no caso, quem tem a posse de bola, de fato, eles não têm. Qual é a força do Atlético de Madrid? O Atlético de Madrid ganhou Europa League, o Atlético de Madrid chegou em final de Champions League, ganhou La Liga, e a força deles era a pegada. É a pegada do seu treinador, do Simeone, que dá carrinho, mesmo sendo treinador, o cara vai lá e dá carrinho, chama a torcida. Então, Depô no time, a gente conhece. Exatamente. Então, assim, o Atlético de Madrid não se comportou como o Atlético de Madrid. E muito disso pelo calor também. Agora, tirar mérito do Botafogo, que somente defendeu. E como se fosse fácil defender contra o Paris. Contra o Paris Saint-Germain, bem elogiado pelo treinador. Não, isso mostrou realmente que o Brasil está crescendo muito. Porque antes era futebol tic-tac, futebol magia. Hoje, sabe marcar também. É isso aí, amante do futebol. Esses são os preparativos para a partida de logo mais de Atlético de Madrid e Botafogo. Esse jogão que promete. Botafogo pode perder até de 2-0 para o time espanhol, que ainda assim estará classificado pelos critérios de desempate. Porém, se o Botafogo perder de 3-0, quem se classifica é o time espanhol. E aí, quanto que você acha que vai ser esse placar? Comente aqui a sua opinião, que ela é muito importante. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos. Tamo junto, forte abraço. Tá com o dedo no like para ajudar também o trabalho. Valeu!